Fala galera, Lucas Abreu aqui. Vamos ter um papo direto sobre os insights da viagem da Califórnia e o que eu posso compartilhar com vocês. Acredito que esse vídeo vai pro YouTube, então deixa o joinha, deixa um comentário, dizem que isso ajuda também, tá? E se inscreve no canal. Compartilha para as pessoas. Mas vambora. Cara, primeiro deixa eu dar um aprendizado. Toda viagem que eu faço, eu tento tirar o máximo de notas sobre o que eu tô aprendendo. Então, se eu tô conversando com uma pessoa e um insight ressoou, brother, na hora eu abro o celular e eu anoto o insight. Às vezes na frente da pessoa. Porque isso vale muito. E você, pelo menos eu, não lembro de muita coisa. Então, tem vários pontos que eu vou acabar esquecendo. Eu vou acabar esquecendo o que eu senti, para onde vai. Então, ter um repositório de ideias, de insights, vale demais. Comece a aplicar isso na sua vida e depois fala o resultado. Então deixa eu abrir aqui que eu tenho vários insights da minha viagem. Fui pra SF, depois eu fui pro Brasil de Silicon Valley, depois eu fiquei mais alguns dias lá, gravei podcasts, me reuni com uma porrada de fundo, com uma porrada de gente. Então tem insights que são válidos para investidores, para empreendedores de tech, para empreendedores de forma geral, para pessoas curiosas. Acho que tem coisas boas por aí, tá? Nem todos vieram de conversas, outros às vezes vieram de livros e tudo mais. Cara, o primeiro insight ele veio no avião, indo para os Estados Unidos. Comecei a ler o livro do Meligeni, Fernando Meligeni, tenista. Ele tem um livro que é sobre o pai dele, é sobre paternidade. E o insight, ele descrevia muito a rotina do tenista. E aí, na rotina do tenista, eu comecei a ver muito que é a rotina do criador de conteúdo. Porque o tenista precisa ganhar o campeonato, os jogos de tênis todo santo dia, praticamente. E ele vive em função disso. Um criador de conteúdo também. Ele precisa vencer quase que todo dia. Ele precisa postar quase que todo dia. Hoje em dia, ele precisa estar lá sempre. Então, de certa forma, um content creator é um atleta, e o atleta ele precisa cuidar muito da parte física e mental, talvez nessa ordem, e um criador de conteúdo talvez ele precise cuidar da parte mental e física também. Então isso mudou até alguns hábitos que eu tô tendo, não sei se eu vou manter. Acabei reduzindo um pouco o consumo de coisas que atrapalham a minha mente, então tô bebendo menos, por exemplo. Vamos ver se é uma fase ou se faz sentido. Cara, o primeiro insight é que a fricção é uma beleza. Então tem coisas na vida que é muito bom ter fricção. E esse exemplo é o exemplo da viagem pra lá, pra São Francisco. Boa parte do evento do BSV, 80% da galera é brasileira e boa parte em São Paulo. Esse evento podia ser no Unique, em São Paulo, mas é lá. Por quê? Porque se fosse no Unique, um empreendedor ia receber uma notícia sobre a família, ia voltar pra casa, ou ia ter algum problema com o cliente, ia precisar ir pro escritório. Ele não ia estar lá. E o fato de todo mundo precisar viajar quase 20 horas, cara, São Francisco é muito longe. As pessoas que não foram não têm tanta noção. As pessoas que precisaram viajar 20 horas, estar longe da família, do trabalho, elas se entregam mais à experiência. Cada conversa, ela pensa mais, como é que eu posso aprender isso? O que é que eu posso aprender dessa palestra? O que eu posso aprender dessa conversa? Você se entrega mais, velho. Então a fricção é bom. Por isso, quando eu penso assim, pô, será que na minha newsletter eu não adiciono uma fricção nova? Eu não boto, sei lá, um joguinho antes e a pessoa tem que ganhar o joguinho pra depois poder ler? Não sei. Acho que às vezes fricção é bom. Eu não sei de que forma ainda, eu acho que a gente vai ver mais isso na sociedade. Então, às vezes tem muita gente que tá criando coisa no WhatsApp. Eu já fiz um grupo e eventualmente vou ter de novo. Às vezes eu acho que não é tão bom porque tem zero fricção. Então você acaba comoditizando um pouco a sua mensagem, o seu produto, o seu conteúdo. Mas aqui é um pensamento cru ainda. Segundo ponto, economia da adaptação. Economia da adaptação, economia da adoção. Eu botei adoption economy traduzido. Cara, muito louca a velocidade de adoção de AI. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Eu acho que o grande ponto é que a gente já tá com o celular na mão, a gente já tá usando sistemas de software, a gente já tá usando o computador. Então a gente tá com toda a infraestrutura de equipamentos prontos para o que a gente precisa hoje. Isso faz com que a adoção seja muito rápida. Eu até botei aqui uma observação nas notas que é, lembra o Pix, porque o Pix, que é um produto financeiro, ele foi adotado por mais de 120 milhões de brasileiros em um ano. Ou seja, a adoção explodiu. Por quê? Porque todo mundo já tinha banco digital e a adoção foi muito rápida porque ela foi incentivada pelo Banco Central e é um produto superior. Então essa mesma lógica se aplica às boas soluções de AI. Ela é muito rápida porque a infraestrutura física já está pronta. Não que seja uma realização nova, né? Mas é algo que eu venho pensando. O segundo ponto é o mundo dos agentes. Essa vai ser uma das grandes evoluções que a gente está vivendo, tá? Ontem o ChatGPT lançou um buscador de compras com produtos e avaliando. Então, se eu botar assim, eu quero comprar uma câmera para podcast, ele vai me entregar as câmeras, os preços e uma avaliação de acordo com meus interesses. Ou seja, um agente foi lá e buscou na internet e me trouxe as informações. Isso é muito poderoso. Isso vai se aplicar em todas as indústrias. No momento que eu tiver um agente produzindo conteúdo para mim
24/7 no que eu produzi de acordo com as minhas regras, imagina o que isso vai mudar. Eu vou estar aqui gravando esse vídeo e eu tenho alguém trabalhando por mim, só que é um agente virtual. Então ele muda muito a lógica do que é uma alavancagem de trabalho e o que é trabalho. E isso tá começando a acontecer lá. Pouca gente aplica em escala, aplica na prática, mas esse é o grande ponto de transição da economia que tem as maiores implicações. Ainda vai demorar, tá? Talvez seja algo que aconteça do nada, mas eu acho que vai demorar um pouco, principalmente pra gente ter user cases mais consistentes. Mas eu acho que nesse momento a gente vai ter a grande transformação de AI, e eu voltei de lá com o meu grande to-do, assim, eu quero fazer algum agente pra mim em um mês. Então eu vou fazer algo que produza enquanto eu esteja dormindo em um mês, algum processo interno. Eu recomendo você fazer o mesmo. E é um momento curioso, né? Eu acho que isso já conecta com o quarto insight. Cara, a gente tá naquele momento que o professor sabe tão pouco quanto o aluno. Eu cheguei aí pra Berkeley lá, tive uma aula executiva que foi super, super boa. E aí, obrigado pessoal do Cubo, obrigado o AWS pelo convite. E eu saí da universidade falando, caramba, velho, esse é daqueles momentos que nem foi a internet, que todo mundo tá aprendendo ainda. Então imagine que todos os professores voltaram a estudar, a aplicar na prática, em todos os lugares. Então, essa é uma vantagem competitiva muito incrível pra todo mundo, assim. Porque no momento que um professor sabe tão pouco quanto estudante, o mundo se abre. Ou seja, que um CEO de 40 anos de empresa sabe tão pouco quanto um menino de 22 anos, essas oportunidades se abrem. Hoje eu vou entrevistar o Hernan da Kazek. Não sei se no momento que sair esse vídeo já saiu, eu acho que não. O Hernan fez MBA e depois ele fundou o Mercado Livre. E aí, era a internet. Todo mundo tava nesse momento também. Todo mundo, do professor ao aluno, todo mundo sabia quase a mesma coisa. E as oportunidades se abriram. Então essa é outra grande janela de oportunidade. Pensa com carinho nisso que eu te falei, tá? E olha, se tiver um comentário falando sobre agentes, eu vou deixar uns 3 conteúdos que eu acho bom. Mas aí, só se deixar comentário também, pô. Acho que eu fiz um vídeo específico pra isso, que é abundância e escassez. Mas no Brasil a gente pensa muito com escassez. Pensa muito, o que pode ser melhor, ou a gente pensa muito no que tá faltando, no que pode melhorar nesse processinho. A galera lá pensa com abundância. Imagina que você tem tudo. Quão rápido você chega onde você quer chegar. E pensar com abundância não é algo natural pra gente brasileiro, assim. A gente pensa muito mais na falta de recurso do que no recurso. Eu te provoco a pensar com abundância. É uma coisa que eu quero tentar mudar na minha cabeça também. Porque inteligência artificial vai trazer muita abundância. Ela já trouxe abundância de conhecimento, mas ela vai poder trazer abundância de trabalho. E nesse momento que a gente vê abundância de tudo, o mundo se transforma de uma maneira única e você vai poder aplicar os flows abundantes dentro da sua vida também, dentro do seu trabalho. E essa mudança é uma mudança de pensamento que é absurda, que acontece lá e acontece aqui. Tudo bem acontecer aqui. A gente vive num país com uma Selic altíssima, a gente vive num país com uma incerteza econômica e política gigantesca, mas ainda assim a gente tem que se arriscar a pensar com mais abundância às vezes, tá? E a gente não é moldado para pensar dessa forma. Seu livro até que eu vou dar pro Hernan, tá bombando lá. Eu ainda não li, tá? Mas tá na minha lista e eu vou ler sobre abundância. Esse vai ser um artigo que eu vou escrever eventualmente. Esse é o tema que eu mais penso, abundância e escassez. E aí tem aquela frase do Davi Vélez, né? Posicione-se na escassez ao invés da abundância. E eu gosto muito dessa frase. Pensar com abundância no Brasil é escasso, então se torna um diferencial. Outro ponto, você volta de lá, tem 2 coisas que você acaba pensando. A primeira é, caramba, eu sou muito lento, eu sou muito devagar na velocidade que eu imprimo na minha empresa. Esse ponto é insano, assim, porque a velocidade que as coisas estão acontecendo por lá e que os empreendedores têm de senso de urgência é assustador, tá? É um nível de aceleração que é comprovado por esses cases de empresas que chegam em $100 milhões de faturamento super rápido. A gente é muito lento, então você volta com essa impressão sobre velocidade, e isso é muito importante. A velocidade que as coisas estão acontecendo lá é assustadora. O segundo é, você volta, você se sente muito pequeno, sabe? Você se sente meio merda até. Não que seja, mas tem tanta coisa incrível acontecendo. Eu acho que é bom, é um reality check, que tem coisas muito grandes, muito maiores pra gente estar buscando. Então eu gosto muito de ir pra lá, porque eu sempre volto com esse reality check, esse senso de que tem muita coisa pra fazer, e onde a gente tá não é nada ainda. É muito maneiro que lá eu vi muita empresa contratando escritores. E depois eu fiquei pensando, né? Por que as empresas estão contratando escritores? Porque o caminho é você conseguir contar a sua história. É difícil você contar a sua história bem, mas quando você consegue, é muito poderoso. Então, Framer, Linea, essas empresas de AI, todo mundo contratando escritor in-house para ajudar as empresas a contarem as suas histórias em primeira mão. E eu acho que essa é uma tendência que vai vir cada vez mais no Brasil. À medida que a gente tem uma abundância de conteúdo, de informações, você contar a sua história bem feita é um diferencial para você atrair talentos, para você atrair capital, para atrair interesse
interesses de clientes. Toda a história é muito bem feita, é muito poderosa. Tem se falado muito sobre o poder da história lá, inclusive o pessoal contratando escritores. Então eu acho isso muito legal. Eu fiz recentemente com a história da OnFly. Quero contar mais histórias de empresas. Acho que essa é uma das minhas missões. Acho que tem um ponto sobre alavancagem. Tem 3 formas que você cria alavancagem. Tem um artigo meu sobre naval na minha newsletter. E aí tem 3 formas principais. Uma é capital. Então, se eu for um investidor e eu estiver dormindo, meu dinheiro está trabalhando, porque se ele estiver alocado numa empresa, o pessoal da empresa está trabalhando, então é uma forma de se alavancar. Alavancar é você conseguir escalar o seu tempo, você escalar o seu esforço e escalar os seus resultados no fim do dia. O outro é trabalho. Se eu tiver gente trabalhando embaixo de mim, enquanto eu estou fazendo uma coisa, tem gente trabalhando, então eu estou alavancando meus resultados. E por fim, a alavancagem via software ou mídia, que às vezes é uma categoria. Então, software você tem um custo marginal zero, ou seja, você consegue replicar nível de escalabilidade gigante, assim como mídia. Eu estou gravando esse vídeo, tem alguém lendo um artigo meu, ou tem alguém escutando um podcast. Então, esse é outro ponto muito relevante também sobre a alavancagem. A alavancagem vai sair cada vez mais de trabalho, porque a gente está entrando no mundo de AI, agent, software, cada vez mais profundos, e está indo cada vez mais para o capital. Quem tem dinheiro para executar está ganhando poder, mas acima de tudo para software e mídia também. Cara, eu tive um papo muito bom com um cara gigantesco, presidente de um grupo de investimento, e a gente falou muito sobre imprensa. E ele perguntou, falou assim: Lucas, e qual o papel da imprensa? Eu falei, cara, o papel da imprensa é retratar o que está acontecendo de forma fidedigna. Eu não me considero imprensa, tá? Eu sou uma empresa de análise, então eu trago a minha interpretação dos fatos, mas eu adoro o tema de mídia. E ele falou assim: não, Lucas, o papel da imprensa é fiscalizar os governos, as empresas. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E de certa forma é um dos papéis sim da imprensa. E tem várias implicações para o mundo atual. Cara, outro ponto também relevante é o fim da linha da produção fordista de inteligência artificial. Imagina você tem uma fábrica de cadeira e você cuida de parafusar. Essa é a linha de produção. Começa o produto de um jeito, vai passando pelas linhas, cada pessoa com uma especialidade, e finaliza de outro, o output. No mundo do trabalho e do conhecimento, com o avanço de AI, essa linha especializada está morrendo. Então, se você está no time de marketing, você faz só gestão de tráfego, você provavelmente está em risco. A gente talvez vai ter algumas pessoas multifuncionais no mundo de marketing ou no mundo de negócios que vão cuidar desses processos e vão ter agentes ou pessoas em multifunções fazendo essas tarefas. Então, acho que a gente está chegando no fim da linha de produção fordista que acontece nas empresas também, como startups. O último é simplicidade. As pessoas mais incríveis que eu conversei na viagem pensavam de forma muito simples. Pensavam em first principles. Então o que elas pensavam é, qual o princípio por trás disso? Então imagine que eu vou fazer Reels porque é a forma que vai dar certo eu escalar o meu conteúdo. As melhores pessoas que conheço não pensam assim, elas pensam como uma pessoa vai ter mais interesse pelo que eu tô postando. E aí ela vai seguir outra linha mental, ela vai falar assim, eu tenho que produzir algo interessante. Como eu vou produzir algo interessante? E aí depois ela vai pensar no canal. Aí ela possivelmente vai chegar no Reels. Mas ela não pega esse pensamento pronto. Ah, vou fazer no Reels, então vou produzir dessa forma, daquele jeito. Não. Ela reduz tudo aos primeiros princípios, aos first principles. E da maneira mais simples possível. Eu entrevistei o Lucas Vaz na minha viagem. Cara incrível, assim. Ninguém no Brasil conhece ele, investidor. Aprendi demais nesse papo. E ele fala, o Venture Capital é um mercado que, quando as pessoas falam de uma forma muito inteligente, geralmente são coisas muito estúpidas. E quando falam de coisas simples, geralmente estão falando de coisas muito inteligentes. Eu acho que isso se aplica em muitas coisas da vida. Então esses são alguns insights. Me diz se gostou. Não sei se você tá aqui até agora, né? Retenção de atenção. Deixa um comentário, deixa um joinha, se inscreve no Sunday Drops. Me fala se gostou desse tipo de vídeo também, porque eu gostei de fazer. Beleza? Valeu!